Olá. Estava lendo agora a respeito de uma matéria sobre a ansiedade e o estresse no Brasil. E essa matéria, assim como outras inúmeras matérias, estão dizendo que o Brasil é o país com maior número de casos de ansiedade e de estresse. Não são poucos os vídeos que a gente tem gravado e que também tem assistido a respeito de inúmeras técnicas para poder amenizar o estresse. Veja bem, nós sabemos que é muito difícil evitar os estímulos do mundo moderno, da vida moderna, do dia a dia. No entanto, o conselho dos especialistas não é só de você evitar os estímulos, mas é de desenvolver técnicas eficientes para lidar com o estresse. Esse é o segredo. O problema não é a quantidade de estímulos visuais, auditivos, né? Estímulos sensoriais, né? Em todos os sentidos. Porque o estresse, o que é o estresse? O estresse é quando você, de alguma forma, percebe uma situação que ela é ameaçadora. Mas não só essa situação ameaçadora, onde exige de você essa predisposição de defender-se ou de lutar, de fugir ou partir para cima. Não é só isso. O estresse é também pelos ruídos, pelo excesso de ruído, pelo excesso de barulho, sons de pessoas falando, de carro andando, excesso de luzes, excesso de propaganda. Você sabia que, estudando gerontologia, que é um dos cursos, eu precisei trancar esse curso, mas um dia eu ainda volto a retomar de onde eu parei. E fazendo algumas pesquisas na área da gerontologia, um dado muito interessante. Você sabia que as pavimentações, a falta de manutenção nas vias públicas, os buracos, os quebra-molas, tudo isso causa adoecimento nas pessoas? Você sabia disso? Pois é verdade. Então, quando a gente fala de estresse, a gente acha que é alguma coisa que te aborreceu. Só aquilo que é estresse, né? Então, assim, eles falam aí, tá queimando a Amazônia. Aí parece que tá queimando toda a Amazônia, como se a Amazônia coubesse numa tela de TV e toda a Amazônia está queimando. 95% da Amazônia está preservada. Então, da mesma forma, eles falam que a pessoa que está estressada, parece que estresse só tem a ver com aquilo que te aborrece, que te deixa nervoso. Mas não no sentido de deixar irritado. Nervoso no sentido de mexer com seus nervos, de muitos estímulos. Você sabe, uma vez eu fui para um lugar chamado Cachoeira dos Macacos. Fica na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma região muito linda. E lá tem uma cachoeira, é mata fechada, muito bacana. E lá tem uma cachoeira. Logo que eu cheguei, eu achei aquilo fantástico. Eu achei a cachoeira assim linda, né? O som da água caindo sobre as pedras. É muito interessante, muito bonito. Só que aí o que aconteceu? Na época eu tinha um Fiat 147. Quem conhece de carro sabe o tanto que o 147 levava a fama, né? Para você ter uma ideia, na época eles falavam que ele chama 147 porque a pessoa já tinha arrumado o carro 147 vezes. Enfim, esse carro resolveu dar pane lá onde a gente estava e eu não tive como voltar. E aí eu precisei dormir naquela localidade até receber ajuda no outro dia. E aquele barulho de cachoeira, num determinado momento, passou a ser assim uma tortura. Isso, uma tortura. Sabe aquela história da gota d'água caindo na pia a noite inteira? Pip, pip, pip.
e aí você escuta aquilo de longe, você tem que levantar e ir lá e fechar a torneira porque você não aguenta dormir, você imagina um volume enorme de água caindo sobre a pedra. Então aquilo me deixava extremamente irritado, eu não conseguia dormir, eu fiquei muito fragilizado com aquilo, sabe? E ao mesmo tempo muito confuso, porque era uma coisa que eu sempre gostei, cachoeira, eu sempre gostei de cachoeira. Mas aquele barulho era, sabe, atordoante. Mas por quê? Não era por causa do barulho em si, mas é por causa da frequência dele. Aquela quantidade de tempo que aquele barulho estimulava o meu cérebro, o meu sentido, né? A audição, por exemplo. Então aquilo foi me deixando muito preocupado, além, é claro, do fator do carro ter dado pane e eu ter que dormir numa mata. Então, assim, foi muito estressante todo o conjunto daquilo. Então, o ambiente que você trabalha, a música que você ouve todos os dias, o celular, o barulho da televisão, o barulho de buzina, sabe? Até pessoas que trabalham em hospitais, aquele barulhinho do monitoramento cardíaco, né? Que fica pip, 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 pip. Ela aprende lá, as enfermeiras, né? Os médicos, aprende na salinha dele assim, a bloquear um pouco esse som, mas depois de um tempo esse som parece uma tortura. E sabe, tem dia que você se pega assim irritado com alguma coisa e você não sabe o que é. É um barulho que você está acostumado a ouvir, que você não dá importância a ele, mas que ele já te estressou. Ele já te estressou no sentido de estimular muito os seus sentidos. Então o estresse não é só quando você tem um evento ameaçador, eminente, seja real ou imaginário, mas é quando você tem um excesso de estímulo. E aí o cérebro entende que aquilo está passando dos limites. E ele precisa de um descanso. Ele precisa de um refrigério para não estressar. Porque, na verdade, o estresse, essa palavra estresse vem da física. E ela quer dizer... daqui a pouco eu vou te dar algumas dicas de como você lidar com o seu estresse, tá? Aguenta a mão aí. Aproveita, já dá um curtir aí no vídeo. Me ajuda a divulgar esse vídeo, chegar em mais pessoas, pra gente fazer um bem para as pessoas, tá? É de graça, isso não custa nada. Clica em curtir, compartilha esse vídeo, tá bom? Vou dar algumas dicas aqui, assim, de graça, que a pessoa pode fazer em casa para poder amenizar um pouco o estresse, esses estímulos, tá bom? Mas o que eu estava dizendo aqui, o estresse ele vem da física. E ele diz respeito a um ponto de ruptura quando uma determinada matéria, uma estrutura, não suporta mais a pressão feita sobre ela. Então, por exemplo, quando tem uma coluna de um prédio e essa coluna tem uma capacidade de resistência, ela resiste até tantas 1000 toneladas. Mas ela resiste até tantas 1000 toneladas por quanto tempo? Não é? Então o asfalto, você vê um asfalto novo, daí a pouco tempo esse asfalto já está com buraco, está com rachadura. Por quê? Ele sofre a ação do tempo, dos automóveis, e aí ele estressa, ele entra em ruptura, porque ele não aguenta mais suportar aquilo que ele foi fabricado para poder suportar, em função do tempo, da frequência. É claro que matéria-prima, né? Péssima qualidade, essas obras aí que faz, você vê um asfalto aí, uma rodovia feita pelo Exército Brasileiro, ela está lá já há 6 anos, 8 anos, e não tem um sinal de rachadura, né? Aí, aqui mesmo nas ruas, não vou citar a cidade, mas eu estou passando aqui por umas ruas aqui, um asfalto recentemente novo, né? Recentemente feito, colocado, tem 6 meses, já está todo rachado. Entende? Aquela casquinha, etc. Então, o que isso tem a ver com o nosso estresse? Isso tem a ver porque nós recebemos todos os dias muitos estímulos visuais, auditivos, olfativos, táteis. Todos esses estímulos,
aqueles estímulos percebidos ou não percebidos por você. Agora mesmo, se você... agora mesmo eu estou aqui no quarto e eu estou ouvindo a janela fechada, o ar ligado, mas lá fora tem o som dos automóveis passando pela rua. E ele está um som de fundo. Fica assim, parecendo aquele sonzinho gostoso, relaxante, mas é porque é um som diferente daqueles outros sons que eu ouvi durante o dia. Então, mudar os sons muda só o lado do cérebro que está sendo estimulado. Mas daqui a pouco ele vai me estressar. E eu vou dormir, não vou perceber conscientemente o som, mas o meu ouvido não está tampado para que não ouça esse som. Então, durante toda a noite, eu vou ouvir esse som. E esse som, durante toda a noite, vai estimular partes do meu cérebro. E é muito provável que eu possa acordar com alguma irritação, sem saber por quê. E aí eu vou falar, gente, eu devo ter sonhado com alguma coisa que eu acordei irritado. O que foi que eu acordei irritado? Por causa dos sons que você não percebe. Sabe, uma televisão de fundo, uma conversa, uma briga de um vizinho que dá para escutar entre a parede. Então, assim, nós precisamos não só mudar a variedade, né? Mudar de um som para o outro, de um ambiente para o outro, porque isso só relaxa um lado do cérebro, mas vai estressar o outro, do mesmo jeito. Então não adianta a pessoa falar assim, eu vou para a roça no final de semana, beleza. Aí a pessoa vai para a roça, só que ela chega na roça, daí 2, 3 dias, se ela ficar na roça 2, 3 dias ali, ela já cansa. Quando você sai de férias, você vai passear num lugar que você juntou dinheiro e queria muito conhecer, e você chega lá, daí pouco tempo, 5 dias, 7 dias, você já fala assim, poxa vida, eu quero voltar. Esse lugar é muito lindo, mas o melhor lugar do mundo é minha casa. Eu quero meu quarto, eu quero meu banheiro. E aí você volta para aquele lugar que tinha te estressado antes, do qual você saiu para poder relaxar. Mas você não relaxa 100% porque você só muda o tipo de estímulo. Então, deixar de ouvir uma música para assistir outra, continua estimulando o cérebro. E aí vai algumas dicas, tá? Agora para você relaxar. O que você precisa fazer? Você precisa silenciar a mente. Neutralizar o máximo de estímulos possíveis. Tem gente que gosta de meditar fazendo visualizações. Isso é bom, inclusive eu indico, em alguns casos. Mas tem um objetivo nisso. Agora, quando você precisa relaxar, descansar o cérebro, você tem que evitar os estímulos. Então, tire sons do ambiente. Nada de colocar aquela musiquinha oriental, não sei o quê. Não que ela seja proibida, mas é porque é um som que vai estimular o seu cérebro. Nós estamos falando em descansar o cérebro. Evitar estímulos. Tá bom? O cérebro está o tempo todo processando estímulos sensoriais. Então, dê um descanso para o seu cérebro. Não coloque música nessa meditação raiz que eu estou te explicando agora como fazer. Então, não coloque música nenhuma, tá? Ambiente em silêncio total, o máximo que puder, ok? Outra coisa, sem estímulo olfativo. Mas eu vou ligar um incenso aqui, eu vou acender um incenso, eu vou colocar um óleo aromático. Eu gosto, também sou aromaterapeuta, também uso, tem as indicações, mas eu estou falando para descansar o cérebro. Não use cheiro. Dê um descanso para o seu olfato. Dê um descanso para os seus ouvidos. Feche os olhos, diminua a luz. Ótimo. Dê um descanso para a sua visão. Então, não coloque luzes. Vou colocar uma luz roxinha, verde, eu vou colocar uma luz piscando aqui. Não, não põe. Também sou cromoterapeuta, utilizo as luzes, mas eu estou falando para essa meditação raiz, para você descansar o seu cérebro, você tem que inibir todo e qualquer estímulo para descansar o cérebro. Então não coloque cores, não coloque luzes, não coloque som, músicas, seja oriental, música instrumental, ou seja lá qual música que for, música clássica, não coloque.
Também não coloque aromas, não acenda incenso, não coloque aromas, óleo essencial, deixe o ambiente o mais neutro possível para que você evite o máximo de estímulo, ok? Sente-se confortavelmente com a coluna ereta, ok? E então você comece a prestar atenção na sua respiração. Na sua respiração. Observe como o ar entra pelas suas narinas. Observe como o ar sai das suas narinas. Observe os seus pensamentos sem interferir, sem ficar pensando, sem ficar formatando as coisas. Não é hora de buscar solução, é hora de deixar totalmente neutro. Observe os seus pensamentos e volte a atenção para a sua respiração. Observe a sua respiração. Permaneça nesse sentido, buscando, educando a sua mente a observar seus pensamentos e a prestar atenção na sua respiração. Faça isso por alguns minutos. 2 minutos, 3 minutos, 20 minutos. Faça isso mais vezes por dia. Isso vai te dar um descanso, um refrigério. E o cérebro tem uma capacidade de recuperação gigantesca. Não só o cérebro, como todo o nosso corpo tem uma inteligência celular, uma inteligência quântica, que através dos átomos, das vibrações dos átomos, ela pode restaurar várias partes do nosso corpo. Quando você corta a mão, o organismo vai lá e cicatriza, não é isso? Então, da mesma forma, a renovação celular, ela acontece. Se não me falha a memória, parece que a cada 6 ou 8 horas há uma renovação celular em todo o nosso organismo. Então, veja bem, o que você precisa é deixar o corpo e a mente num descanso. Olha a dica do médico quando vê que você está doente, que você precisa tomar algum remédio, alguma coisa. O que ele fala para você? Primeira orientação do médico: fique em repouso. Você vai ter que ficar em repouso. Claro, tomar as medicações, seguir as orientações médicas, mas ficar em repouso. Além disso, você pode somar a essa técnica muitas outras técnicas das práticas integrativas. Então, práticas integrativas são excelentes recursos naturais que você pode fazer juntamente com um trabalho, com a sua psicoterapia como psicólogo, e também você fazer o seu check-up médico. É importante, porque dependendo da intensidade do estresse e da ansiedade, ela pode chegar em níveis que vai precisar de outras intervenções. Então, num campo primário, onde você pode ainda evitar os estímulos, você pode utilizar a meditação, utilizar as práticas integrativas, não é? E depois, se isso você perceber que tem um pensamento recorrente, que tem algo que está te afligindo, que você quer entender melhor o que se passa na sua mente, você pode procurar um profissional da psicanálise, você pode procurar um profissional da psicologia, não é? E na medida que esse estresse, essa ansiedade está tomando rumos que está fugindo do seu controle, aí não tem jeito, você vai ter que procurar um médico. Você vai ter que tomar alguns remédios ansiolíticos, sei lá, de repente até analgésico, entre outros, a critério médico. Tá? Nunca faça medicação por conta própria. Não se automedique, tá bom? Converse sempre com o seu médico, com a sua médica. Busque orientação desses profissionais que tanto estudam, que tanto dedicam a vida deles para poder descobrir formas de trazer para você alívio e paz. Então, olha quanto recurso você tem. Utilize dos profissionais das práticas integrativas, vai fazer um reiki, vai fazer uma reflexoterapia, uma reflexologia podal, vai fazer uma auriculoterapia, vai fazer uma cromoterapia, aromaterapia. Poxa, a terapia ayurvédica, maravilhosa, fantástica, restauradora,
faça um Rasayana Ayurvédico, que é um rejuvenescedor, né, através da Abhyanga, Pravata e Pitta, ou do Vartana, né, uma massagem com pó medicado para os distúrbios de Kapha. Então tem muitos profissionais nessa área trabalhando. Tá? Se a coisa estiver pegando mais pesada ainda, procura um profissional da área da psicologia, conversa com o seu psicólogo, ok? E se isso já afetou o seu corpo, não tem jeito. Você vai precisar buscar ajuda médica, tá bom? Mas comece com meditação, dê um alívio para a sua mente, para o seu corpo, por alguns minutos, várias vezes ao dia, na medida que é possível, tá? Depois me conta como é que foi, como é que tá. Se precisar de mais dicas, por favor, escreva aqui nos comentários desse vídeo e eu terei maior prazer de indicar e de te orientar, ok? Por esse canal aqui. Grande abraço.